E já estamos de volta com Temperando o Papo e continuamos falando sobre trombose com o Dr. Márcio Alberto Stenbruck. Seja muito bem-vindo aqui sempre no Temperando o Papo, doutor. Obrigado. E a gente estava falando sobre os pacientes, as pessoas que têm o maior risco de ter trombose. Vamos repetir, doutor, para as pessoas que acabaram de ligar a televisão? Lógico. Então, indivíduos que tenham maior facilidade de fazer uma trombose num voo longo são principalmente indivíduos de uma idade mais avançada, então geralmente acima dos 60 anos, obesos, que eu acabei não falando antes, pessoas que já têm uma doença cardiovascular prévia, principalmente varizes. As varizes, elas são perigosas para isso. Pacientes que tenham tratado ou estejam tratando de neoplasias, de câncer, infelizmente, essa doença também mexe muito com a coagulação. O que mais? Mulheres que fazem uso de anticoncepcional ou reposição hormonal é um fator de risco. Fumantes. E fumantes, os fumantes... Quantos riscos, doutor? Isso acaba dando um risco muito grande. Agora, existe uma curiosidade, Todo mundo imagina que o problema do avião seja somente a posição que fica sentado. Sim. Daí, inclusive, falam desse problema como sendo a síndrome da classe econômica. Isso. O que acontece? A frequência com que isso ocorre é maior em quem vai em classe econômica, mas isso não é exclusividade de classe econômica. Quem vai em classe executiva ou primeira classe também pode ter problemas, porque os problemas de viagens longas não se resume somente na posição. Para quem não sabe, a aeronave ela é pressurizada, Todo mundo sabe que lá, 30 mil pés, 40 mil pés, 10, 12 mil metros de altura, o ar é muito rarefeito. A gente não sobreviveria lá. Então a cabine do avião, ela é pressurizada. Só que a pressão dentro da cabine do avião não é igual à pressão atmosférica aqui de baixo, porque senão o avião também explode. Então é uma pressão que a gente se sente bem, mas ela é bem inferior à pressão daqui de baixo. O que isso significa? Quando a pressão diminui, a gente evapora mais água, a gente transpira sem perceber. A gente vai desidratando? Desidrata, exatamente. Então um voo muito longo, com o ar seco dentro da aeronave e a pressurização de lá, faz com que a gente perca água muito sem líquido. sentir. Então a desidratação também é um fator de risco, porque ela, entre aspas, engrossa o sangue. Então a gente tem que redobrar? Redobrar a hidratação. A hidratação? Exatamente. Então tomar água, suco, chá, tudo o que for possível para hidratar o corpo. Olha, então, detalhe, para aqueles que gostam de chegar no avião, tomar o seu whisky, o seu vinhozinho, sua vodka, tomar a sua bebida alcoólica, o álcool piora ainda mais essa desidratação. Então, não estou dizendo para que não beba o seu whisky, mas tome bastante líquido para se hidratar. Isso o pessoal não sabia. Verdade, não sabia mesmo, doutor. Nunca ouvi falar, muito importante. Olha só, gente, valeu Temperando o Papo de hoje, não é mesmo? Valeu, meninas. Agora, doutor, fala pra gente, formas de precaução, de prevenção. Isso é o mais importante de tudo, Prevenir é melhor que remediar, como diz o velho ditado. Bom, todo indivíduo sadio que vai fazer uma viagem longa tem que se precaver de algumas formas. Primeiro, saber que tem que dar uma caminhadinha dentro do avião ou fazer movimentos como se estivesse pedalando uma máquina de costura antiga, aquela da vovó. Sim, me recordo. Um detalhe, existem empresas aéreas orientais que botam no vídeo uma forma do indivíduo se alongar, de como fazer exercícios com o pé. Isso também deveria trazer aqui para o Ocidente, E infelizmente não tem, mas algumas empresas aéreas já ensinam como movimentar o pé. Então é muito importante o exercício durante o voo. Outro detalhe que muita gente torce o nariz, mas eu acho importante, mesmo indivíduos normais, é o uso de uma meia elástica durante o voo. Mas a meia, ela tem parâmetro para ser comprada, então não adianta comprar a olho. Ela tem compressão correta, tamanho correto e altura correta. Tem que ir ao médico. O ideal é ouvir a palavra de um profissional para que ele possa indicar. Então, com isso tudo, o indivíduo já vai protegido. Agora, aqueles que tenham, de fato, algo pregresso, idade, doença cardiovascular, obesidade, variz, é sempre bom ouvir a palavra de um profissional da área para que possa orientar, porque aí cada tipo de indivíduo vai ter uma orientação específica. Sim.
inclusive indivíduos que tenham necessidade até de um anticoagulante. Aí não é aspirina, aí é um anticoagulante. Então existem pessoas que para poder fazer uma viagem longa necessitam tomar uma injeçãozinha pequenininha, como se fosse uma insulina na pele, para poder viajar sossegado. Sim. Então é muito importante essa prevenção. Então, gente, atenção, viu? Agora, doutor, dúvidas frequentes aqui, inclusive dos telespectadores. Doutor, pessoas que agora no verão está ficando com o pé muito mais inchado e tendo algumas dores também na região das pernas, uma pessoa saudável, deve procurar um médico? Sim. Na verdade, varizes, elas não são aquilo que todo mundo imagina. Ah, aqueles caroços nas pernas, perna feia, perna da minha avó. Não é nada disso. Varizes são veias que se dilatam e perdem a função. Aquelas válvulas que eu falei no início do programa, elas se dilatam e as válvulas perdem a função e o sangue fica parado dentro daquelas veias. Então, indivíduos que no calor tenham inchaço em demasia e muita dor nas pernas, pode ser indício, não estou falando que tenham, pode ser indícios de que tenham alguma disfunção no retorno venoso. Então, acho muito importante que procure sim um cirurgião vascular, entende? Não vá fazendo automedicação, às vezes pode não ser nada, pode ser só do calor, ainda mais esse que nós estamos vivendo. Nossa, calor insuportável. Mas é importante que procure sim. É interessante também nesse calor, as oportunidades que a gente tiver, deixar o pé um pouco mais acima. Sim, caminhada. Caminhada. Sim. Tá, caminhada sempre, né, gente? Sempre, vamos fazer sempre, atividades sempre. físicas, porque é muito importante aí pra gente ser E saudável. cuidar da desidratação também, não é Sim. só... Porque veja bem, tudo que a gente falou aqui não se resume só a avião, hein? Claro. Isso pode ser em ônibus, pode ser em carro. Eu já tive paciente que pegou um trânsito monstro voltando do litoral num tempo de calor, É verdade. desidratou no carro e teve uma trombose. Gente, olha só, gente. No atenção, carro. hein? É que o carro é mais fácil de parar, caminhar um pouquinho, Claro, o ônibus é a mesma para coisa. no posto, dá uma Mas relaxada, também- come alguma coisa. Também pode né? ocorrer. Sim, então fica a dica, viu? Tem mais uma pergunta aqui. À vontade. Quando há a sensação de formigamento nos braços, doutor, parece até que a minha circulação parou. O que devo fazer? Essa é uma pergunta que todo mundo me faz. Na verdade, formigamento não é um sintoma de problema de circulação. Não, doutor. Não. Todo mundo imagina que a circulação parou, tá? Na verdade, a gente não sente a circulação. Quando ocorre um formigamento, é que está se desligando as ligações neurológicas, ou seja, o nervo. Nós temos um cérebro que funciona como a CPU de um computador. E nós temos sensores ao longo da nossa pele, sensores para sentir tato, temperatura, frio, calor, dor. Esses sensores se ligam ao cérebro através de fios, que nem um monitor se liga ao computador por um fio. Sim. Esses fios são os nervos. Então, se a pessoa fica muito tempo numa posição só, seja lendo o Estadão no domingo, no vaso sanitário, né? ou trabalhando ou sentado no avião, a compressão desses nervos que ocorre nos ombros ou na coluna faz com que ele se desligue. Então, a sensação que a pessoa tem é um formigamento, está se desligando aquele membro. Tem nada a ver com circulação. Tá, então fique tranquila. Pode ficar tranquila. Fique tranquila, minha amiga, viu? Faça um alongamento. Sim. Doutor, sinto meus pés muito frios. Meu marido reclama de como ficam gelados. Será que é má circulação? E doutor, também tem esse problema, viu? Tem. Na verdade, existem algumas doenças arteriais que fazem com que os membros fiquem frios. Mas veja bem, não é simplesmente o pé frio, isso aí tem outros sintomas. Então, geralmente, mulheres, principalmente mulheres que tenham as extremidades muito frias, as extremidades. elas, na verdade, isso não é nenhuma doença, não é nenhum problema. Na verdade, isso é uma característica de cada indivíduo. Então, são pessoas muito tensas, às vezes muito ansiosas, ou muito sensíveis ao frio. Então, a nossa circulação periférica, ela funciona como se fosse um radiador. Ela troca calor com o meio. Então, se está muito calor, há uma vasodilatação para que o nosso organismo perca calor e não guarde calor. E no frio, ao contrário, os nossos vasos se fecham para que não entre o frio na gente e segure o nosso calor. Então, a extremidade fica gelada, o nariz fica gelado. Mas isso não gela o resto do corpo? Porque dá a sensação que vai gelando tudo. Dá a impressão que gela tudo, mas na verdade são só as extremidades que ficam mais distantes do centro. Sim. Então, a sensação que o cônjuge vai ter é de que está tudo gelado. Então, meu conselho é que antes
de fazer um carinho no marido. Põe uma meia. Põe uma meia, aqueça um pouquinho o pé, esfregue as mãos, ou usa o próprio calor humano, né? Pede para o marido aguentar um pouquinho. Maridão é mais quentinho, homens Sim, são porque mais na hora do quentes, né? carinho já ocorre uma vasodilatação e isso passa. Sim, aí melhora, né, Melhora. doutor? Gente, essa conversa foi ótima, doutor. Só tenho a lhe agradecer. Muito obrigada pela participação. Eu que agradeço a oportunidade, viu? imagina. Doutor, quer deixar seus contatos? Assim, se vocês tiverem alguma dúvida, qualquer uma, pode acessar o site www.livredevarizes.com.br. Lá tem muitas respostas para muitas perguntas, tem muitas perguntas para muitas respostas e todos os meus contatos também estão lá, inclusive e-mail para quem quiser fazer alguma pergunta. Sim. Eu só posso agradecer a oportunidade. Eu que agradeço, já está mais que convidado para voltar. Muito viu? obrigado. Ele é ótimo, né, gente? Que delícia. Dr. Márcio Alberto Stenbrook, viu? Olha, e você não saia daí não, Temperando o Papo realmente está muito informativo. Eu te espero aí no próximo bloco.